Bom dia, matriarcado. Não avisei ao grande público, apenas ao pessoal do meu laboratório. Porém, tô aqui esperando a galera chegar. Bom dia. E aí, gente? O jogo já tá acontecendo pra vocês? Viu? Essa é a resposta. Eu trouxe o roupão pra casa. Está um calor do caralho. Daqui a pouco eu vou tirar, entendeu? Mas eu quero falar sobre a relação entre esse roupão e o jogo da semana. Não parece lã? E isso remete vocês a alguma carta da semana? Eu só entendi quando eu cheguei em casa. A lã do carneiro apareceu no meu caminho. Literalmente. Não é lã, né? Na verdade, isso aqui é uma pelúcia. Imita lã. Aqui, ó. Já é a primeira carta do nosso jogo. É o sim do jogo. É o 6 de paus. Essa lã dourada desse carneiro, que é o centro, né, dos mitos que são narrados dentro do naipe de paus, ela aparece, né, visualmente assim, a lã, em dois momentos da jornada de paus. Ela aparece no 6 de pau. Não, peraí. São 3 momentos. Ela aparece no ás, vestindo Zeus. Ela aparece no 6 de pau, sendo erguida por Jasão. E ela aparece no pajem de paus, sendo cavalgada, né? Quando ainda o carneiro estava vivo, ele sendo cavalgado pelo Fricho, que é o garotinho que primeiro cavalga esse carneiro. Esse carneiro, ele é um animal falante, dourado, que voava e que salvou uma criança. Então virou um símbolo de vitórias, de prosperidade, de misericórdia divina. É um símbolo de que os deuses estão com aqueles humanos, que são os seres humaninhos preferidos deles. Então aqui a gente tem uma sequência que é trazida pelo momento em que um herói, gerações depois desse garoto, colocou a mão, um dos privilegiados, né, que colocaram a mão nessa lã do carneiro, que é uma lã de ouro, tá? Essa imagem, ela remete a um troféu. É como se ele estivesse segurando um troféu. É uma carta que... O naipe de paus, de maneira geral, eu digo que é um naipe olímpico, porque ele é um naipe que é uma aventura, ele inclui a ideia de competitividade, né, mobilizações coletivas, e ele é esse naipe do fogo da vida, do fogo que circula pelos nossos corpos, que dá tesão na gente, vontade de viver, e que também faz a gente acreditar na gente, no nosso fôlego, acreditar nas nossas ideias e levar adiante, né, os nossos projetos. Então, o naipe de paus é sobre isso. E aí, o símbolo em torno do qual o naipe de paus gira é a lã dourada do carneiro do signo de Áries. Nós acabamos de entrar, né, no ano astrológico. O Sol entrou no signo de Áries, o signo onde ele se exalta, onde ele tem ambiente, um território suficientemente interessante para que ele consiga brilhar individualmente, né? Esse esplendor da individualidade solar acontece no signo de Áries. Eu vou tirar o roupão, que eu já vim preparado, eu só queria dar o spoiler. Parabéns, Mari, feliz aniversário, querida. São 2 presentes, são 2, né, vitórias.
Vamos lá. É o seguinte, como é que eu cheguei a esse roupão, né? O jogo da semana, como eu já disse a vocês, ele acontece pra mim de maneira diferente. É como se eu, ao mesmo tempo, testemunhasse como ele acontece na vida de dezenas de pessoas, né, as pessoas que compõem o meu laboratório, as pessoas que me dão retorno, porque acompanham as lives e vivenciam os jogos e vêm me contar. E eu vivo essas cartas, né? Então eu tô imersa nelas, eu tô acompanhando o que outras pessoas vivem e dando suporte a elas e aprendendo modos pelos quais essas cartas se manifestam para além do meu olhar. Inclusive, a proposta de criação do laboratório é exatamente essa. É exatamente, vocês me ajudam a entender as múltiplas possibilidades além do meu olhar pelos quais essas cartas podem se manifestar. E eu envio conteúdo para vocês em primeira mão, exclusivo, para vocês aprenderem melhor as cartas, né, vivendo as cartas, e para vocês terem a orientação ali quando alguma situação se apresentar, né? Já estão instruídas, já tem uma mensagem ali que vai te ajudar a produzir os insights que você tem que produzir ao longo da semana, a entender situações da sua vida. Então eu tenho uma posição privilegiada, né, de quem estuda, porque é meu laboratório, de quem vê o jogo acontecer, de quem acompanha as notícias, de quem entende bastante disso aqui, e que agora pode só olhar para o mundo. Também é uma vitória minha. Eu posso só olhar para o mundo e ver como essas cartas se manifestam e ver, né? Olha que lindo esse mundo colorido pelos mitos, pelos arcanos. E aí faltou luz, né? Aqui em casa. Estourou um transformador que venta muito, né? Inclusive eu já tive questões com isso, de jogo e tal, de não conseguir atender. Nas primeiras semanas foi foda. Aqui qualquer ventinho internet morre, então eu descobri que eu preciso ter um bom pacote de dados. Mas faltou luz, né? A noite de... Ontem foi quarta? A noite de terça. E aí, no dia seguinte de manhã, eu não tinha ninguém para atender, só tinha atendimento à tarde, seria o horário que eu entregaria live. Eu fui pra rua para trabalhar, né, para carregar meus eletrônicos e conseguir me comunicar com as pessoas e tal. Imaginei que quando eu chegasse em casa já estaria resolvido, né? Por que eu imaginei isso? Porque eu já morei em Bangu, eu já morei em Madureira, eu já morei em Del Castilho. A companhia de luz, ela é muito triste isso é bizarro, tá? Minha avó já sofreu com isso, minha mãe já sofreu, situação de saúde, precisando de eletrônicos, precisando se comunicar. E nessa região da cidade, o atendimento geralmente é mais rápido, porque é eixo centro-zona sul do Rio de Janeiro. Mas mesmo assim, aqui não é um lugar de fácil acesso, né? Aqui cai muita árvore, cai um temporal, cai árvore à toa. Eu tô no meio da floresta, da Tijuca, quase aos pés do Morro do Corcovado. Então eu pensei, cara, quando eu voltar, né, em Bangu é foda, em Bangu eu sofria pra caralho, tinha crise de ansiedade. Aqui eu posso sossegar, eu não preciso voltar para esse sofrimento, ficar ansiosa por isso, porque a coisa vai se resolver. Então eu vou pra rua trabalhar.
Quando eu voltar, tá resolvido. E realmente foi resolvido. E aí eu não consegui encontrar, tinha prometido para vocês nos stories que eu ia ver a possibilidade de fazer a live da rua, mas eu parei numa cafeteria que não tava rolando, procurei, olhei ao redor, não achei um lugar em que eu pudesse ter segurança de transmitir aquilo ali, porque eu tenho que estar muito segura, cara. Eu não posso nem... Eu evito até jogar fora de casa. A consulente da tarde de ontem falou, cara, eu moro no Meia. Se você quiser vir aqui jogar, eu não posso. Né? Minhas coisas estão todas aqui, minha proteção, meus assentamentos, tá tudo aqui. Então, fui pra rua trabalhar. Beleza, não achei o lugar pra fazer a live. Aí chegou perto do horário do almoço, né, eu no Largo do Machado. Vou dar uma olhada na Renner. Aí me deparo com... Cara, eu larguei tudo que eu pretendia experimentar. Eu trouxe só o roupão. Né? Larguei as brusinhas, larguei os sutiã, tudo. É o roupão. Mas eu não entendi direito porque eu cismei com aquele roupão. Na hora eu só pensei assim... Porra, é muito gostoso esse roupão, não tem como dizer não a ele. Ele tá baratíssimo, pelo que ele provavelmente vale. E eu tô num lugar que faz bastante frio de manhã, então eu acho que vai ser confortável para eu ter aquele gás de trabalhar de manhã, no outono, no inverno, né? Aqui é serra, então faz aquele friozinho quando amanhece. Todo dia, mesmo nos dias mais quentes do verão fez. Aí, beleza. Cheguei em casa, a situação já resolvida. E eu entendi no meio do caminho que apagão é um tema de uma das cartas do jogo da semana. O 8 de copas. O 8 de copas é a descida ao mundo dos mortos, né? É a descida às sombras, a descida à escuridão. E... essa carta saiu na semana em que eu fui chamada para falar na Flip pela primeira vez. Esse 8 de copas saiu no tarô daquela semana. Então, naquela Flip, aquela foi a Flip onde faltou luz, né? Foi muito atípica, choveu pra caralho. Eu não consegui viajar, eu tive que fazer por live a minha participação. Enfim, 8 de paus, falta de luz, apagão, descida às sombras, né? Todo mundo vai pro cantinho do pensamento. Essa carta saiu de novo essa semana, apagão. E aí eu lembrei também que hoje, né? Hoje eu sou classe média ferorgânica, tá? Mas, cara, eu já passei muito perrengue na minha vida. Morando sozinha, já passei dias comendo miojo. E o 6 de pau já saiu pra mim como sendo a vitória da luz voltar depois da minha luz ser cortada. Ontem ela só faltou. Há alguns infernos para os quais a gente se organiza para nunca mais voltar. Esse é um dos temas do jogo dessa semana, tá? Então, 6 de paus, o que acontece na cidade de vocês quando a luz volta? Escrevam aí para mim. Se na live não estiver com delay, eu vou receber logo as respostas de vocês, tá? Faltou luz. A luz voltou. O que acontece quando a luz volta? Onde você está morando? Principalmente se você mora num lugar movimentado, com muita gente, você mora num lugar com criança, o que acontece? Euforia. É isso que acontece há milênios com diversos povos da humanidade, quando o sol retorna. A gente acabou de viver o equinócio de outono, mas o hemisfério norte acabou de viver o de primavera, né? Então, a luz para eles voltou.
Ao mesmo tempo, estamos numa semana em que um eclipse acontece. É um jogo que vai falar sobre a relação luz-sombras, tá? Principalmente aquilo que a gente aprende já tendo descido tantas vezes ao inferno de nós. E por que é que a gente não tem que voltar a determinados infernos nunca mais? É um jogo de subida de nível de consciência. O mago está no não. Começa por aí. O mago está no não dessa semana. E na semana passada ele estava no topo do jogo. Era uma força que a gente desejava que se levantasse do jogo. É aquele que nos confere superpoderes. Que fala pra gente, cara, se mexe, começa, vai lá, faz, inventa. Sabe? Cria teu caminho. E aquela malandragem da sobrevivência, a sagacidade do corre. Isso é um mago. O mago é um camelô. É um camelô da Idade Média. É isso que ele é. A imagem do mago é inspirada num cara que fazia mágica na feira para sobreviver. Então, quando ele aparece, ele quer nos emprestar a sagacidade dele. Que, na verdade, você não sabe até que ponto é mágica ou não. Você tem que acreditar na conexão entre sua dimensão mais humana e mais sagrada, mais divina. Perceber que quem faz o milagre é você. É isso que ele vem dizer. Mas nessa semana ele está no não, depois de estar no topo, depois de estar no auge, ele aparece negado. Ele está dizendo pra gente duas coisas. Não é mais mago, saímos da energia do mago. O que o mago tem que também não é bom pra gente? Síndrome de impostor. Ele não é um cara que inventa seu caminho? A gente pode estar dizendo não, uma síndrome de impostor. E o mago também traz para a nossa vida esses superpoderes. Então não conseguimos movimentar também todos os poderes que era desejável que a gente movimentasse na semana passada. Por isso que no texto do tarô da semana, eu coloquei o mago para ser o eu lírico. Para ser a voz que narra, né? Quem tá vivendo aquilo ali. Na verdade, ele é o... Não, ele é o narrador, ele é o condutor da história, né? E aí o mago saiu no não. Vamos olhar o que está acontecendo ao redor dele. Nós temos 2 pontos de luz. Nós temos 2 cartas de paus, o naipe do fogo, que estão conversando com a gente. São 2 cartas excelentes de paus. Então, adoro quando eu faço isso e aparece o joinha. O joinha do matriarcado. Então, ok, vamos nos segurar nessa luz. O que o resto do jogo está falando? Ele traz um ponto de muita escuridão. Que bom que temos 2 cartas de luz. São as 2 fases. Porque a gente tem uma carta de muita escuridão, que é o 8 de copas. E além disso, a gente tem um outro arcano maior além do mago. O sim do jogo é o 6 de paus, como eu já disse. A carta onde o herói, que se juntou a outros heróis para ir a uma ilha, viver um perrengue do caralho, uma aventura, que macho gosta de perrengue, né? Eles criaram uma porra de um barco a remo, gigante, com 50 remos. 50 lugares. O cara chamou, lançou um edital, chamou heróis de toda a Grécia, os caras mais qualificados. Para buscar o quê? A lã dourada. A lã do carneiro. O roupão. Esse símbolo de prosperidade, de vitória,
ele está erguendo aquilo que ele se propôs a buscar. Ele está erguendo o símbolo da vitória dele, sobretudo em cima de si mesmo. Porque a gente não está no final do naipe ainda. Não é o lugar máximo ao qual ele pode chegar. A vitória mesmo, ele chega na casa dele. Mas é a sensação de botei a mão no troféu. Passei no concurso, ainda não fui empossada. É o 6 de paus. Tá? Uma hipótese. Surgiu oportunidade de trabalho, tá tudo certo, mas ainda não foi confirmado, mas ainda não fui chamada. Aí, a gente tem também os troféus, as vitórias de toda uma vida. Deve ter um troféu aí na tua casa que tá na tua estante, que tá empoeirado, que tu botou embaixo da cama. A Gwyneth Paltrow, o Oscar que ela ganhou, né, em cima da derrota da Fernandona, ele tava largado ele tava como um peso de porta, um negócio assim dela. Na verdade, fizeram um vídeo juntando todos os troféus de vários vencedores, né, do Oscar, de vários atores. Onde é que eles guardavam o troféu deles. E tava tudo largado assim. A gente faz isso com os nossos troféus. Eu devo ter uns 300 livros para vender ainda. Por que eu não tô fazendo campanha para vender esses livros? Se eles podem mudar a vida de tanta gente. Se eles são a materialização da minha vida que eu mudei. Eu mudei radicalmente a minha forma de me colocar nas relações. Eu não sou mais uma mulher submissa, desesperada para ter um macho do meu lado, casar e ter filho e achar que eu me realizo estritamente nesse lugar, que foi a educação que eu recebi, a socialização que eu recebi. Estudar sim, vai estudar, mas tem que casar. E aí, não vai ter filho não? Não vai casar não? Cadê os namorados? Suas primas já se casaram. E aí, você não vai trazer nenhum namorado para apresentar pra gente? Uma vida inteira escutando essas cobranças e vendo os exemplos das mais velhas. Uma mulher da minha família já tomou uma surra de um cara de toalha molhada porque ela traiu ele. Aí ele tinha dinheiro, ele enrolou ela num casaco de pele. Quando eu botei isso aqui, eu lembrei disso. E entregou ela para minha avó como se ela fosse um presente que ele estivesse rejeitando, recusando. Não quero mais. Eu vi as mulheres da minha família passarem por muito sofrimento, serem muito sacaneadas e agredidas. E eu sou a Maria Gabriela Saldanha. Isso pode não ser nada para muita gente. Para mim é muito importante eu ser uma referência em algumas coisas que me propus a estudar. E uma delas é o feminismo. Eu fui entender a condição da mulher na sociedade para reescolher a minha. Todos os dias, durante anos, amanheceu e a minha malhação, sabe qual era? Que eu voltei a malhar. A minha malhação era me dizer exatamente o oposto do que as relações pelas quais eu estava sofrendo me diziam. Teve um cara que eu passei 8 anos apaixonada por esse cara. 8 anos. Pirei nesse cara. Eu fiquei com outras pessoas porque esse cara não me queria, né? Ele queria me comer de vez em quando.
Ele queria muito. Ele gostava realmente muito de transar comigo, porque ele fez doideiras pra conseguir transar comigo. Mas usava muito também, né, de falsas promessas, de love bombing, de... me bagunçava. Eu tava sempre assim, na verdade. Saía de uma relação assim, entrava em outra, saía de uma, entrava em outra, ficava um tempo sozinha, dizia, não quero mais ficar com ninguém. E aí, 8 anos de conexão com esse cara. Ele é famosinho num determinado meio aí da música. O nicho dele, ele é famosinho. Primeira coisa que eu entendi é que um dos motivos pelos quais ele me fisgava era o palco. Por que as mulheres ficam doidas com os músicos, com os artistas, com políticos, com caras com dinheiro, com homem com fuzil na mão? A gente é ensinada, né, a ser tiete, a ser fã, a estar num lugar secundário. E a gente se realiza através deles, goza com o piro deles, né? Que provedor maravilhoso, pode ir lá ganhar o mundo, brilhar e você ser uma coisa dele. Ele chegar em casa e você tá lá, trabalhando pra caralho, pra ele acontecer. Essa é a história das minhas mulheres. Aí, como elas arrumavam os escrotos que iam embora, elas tiveram que ir lá e trabalhar. Buscar uma autonomia forçada. Que não podiam ser esposinha troféu. Porque dava errado. Porque sempre dá. Se você não tem um propósito existencial, dá. Vai cair nesse lugar aí e não vai levantar. Então, eu fiquei 8 anos nessa história. Posso nem chamar de relação direito. Essa história. Eu entendi. Foi uma faculdade pra mim. Eu entendi como é que os padrões familiares que a gente traz jogam a gente nesses infernos, nessas repetições. Isso acontece pra gente quebrar esta porra. Pra gente escolher o nosso caminho. E aí, a maioria dos textos de Bom Dia Matriarcado eu escrevi pra mim mesma, pra me retirar de lugares secundarizantes para a mulher, no patriarcado, na dinâmica das relações, na família, no trabalho. Eu me levantei de tal forma que eu tô aqui onde eu tô hoje. Eu sou completamente senhora da minha vida. Completamente senhora da minha vida. Tô na luta ainda, tô nos corres. Mas eu me tornei a mulher mais autônoma da minha família. E uma das mais autônomas que eu conheço, eu acho. Meu meio. Eu era um monstro de romantismo, caralho. Eu pareço aquelas histórias de transformação corporal, só que do coração. Da cabeça. Eu sou meu troféu. Eu sou a minha esposinha troféu. E o meu macho rico.
Eu macho classe média feira orgânica. Me desculpa me lamber tanto, gente. Hoje é necessário. Faz parte de ilustrar a seriedade desse jogo. Eu quero que você veja que, assim, é real. Eu não sou uma fraude, eu mudei mesmo, assim. Quero me relacionar ainda, né? Ainda é isso, tenho a doença do heterossexualismo, amo os homens, quero me relacionar, quero me conectar. Só que eu fico tão bem na minha vida, tão bem, sozinha, tão senhora de tudo, tão dona da porra toda, tão dona dos meus horários, tão conectada com o meu trabalho, tão voltando pro meu corpo. E se relacionar, sim, é conflito, é musculatura, né? Que a gente tem que mexer. Mas eu tô mexendo ela pra outras coisas. E é isso. Mudei, cara. A gente muda. Eu quero agora que você esqueça tudo que eu falei de mim e me diga, acione outras áreas do seu cérebro, da sua memória, para me dizer pro que você olha na sua vida e entende, caraca, isso aqui é meu troféu. Eu lutei muito para conseguir isso aqui. Eu conquistei isso aqui, ou eu estou lutando muito para conseguir isso aqui, para conquistar isso aqui. Os seus troféus passados, os troféus pelos quais você luta agora, os troféus. Eu falei troféus? Eu falei troféus? Não, né? Os troféus. Os troféus pelos quais você trabalha agora, sabendo, tentando garantir que possam vir no futuro, sei lá, o sonho da casa própria. Quero que você olhe para os seus troféus de uma vida. Visualize também os que você quer que venham. Tá? Eu quero que você entenda que é possível. A mensagem desse jogo tá te dizendo, é possível. Olha como é possível, olha quanta coisa você já fez. Olha quanta coisa você já realizou. E sabe que força é essa? Não é só a força do mago, não. Não é só a força do mago de acreditar do nada. Tem uma coisa que tem que ser mexida. Isso que tem que ser mexido está no porquê. Vamos lá procurar as cartas. Sol tá passando pelo meu ascendente, né? Aí eu tô reapaixonada por mim. Pela minha imagem. Tô comendo melhor, então eu tô... É isso, emagrecendo, né? Tô fazendo meus exercícios. Aí é muito importante dizer uma coisa pra vocês. Eu passei um tempão sedentária, sabe? Entrei nesse processo, eu tinha começado a fazer os exercícios de novo e entrei nesse processo de mudança. Aí fudeu, né? Aí entrei nesse processo de mudança, desregulei completamente minha alimentação, sempre na correria, atendendo pra cacete, e vendendo livro, e tocando projetos, enfim. Aí eu adoeci. Final de ano eu fiquei bem mal, bem bagunçada. Menstruada, né? Por uns quase 3 meses. Os hormônios
insanos. Eu precisava olhar para o meu corpo de novo. 41 anos. Quero emagrecer como? Quero envelhecer como? Quero estar no meu cotidiano como? Precisava pensar nessas coisas todas. Eu quero envelhecer coroa sentante. Coroa sentante e saltitante. Então preciso fazer meus agachamentos. Certo? Cara, o sol entrou em Áries, virou uma chave na minha cabeça. Juro pra vocês. Realmente, Peixes é um inferno pra mim, a minha casa 12. Virou uma chave. Aí eu comecei a sentir meu corpo, a voltar a sentir muito tesão no meu próprio corpo. Que louco. Eu voltei a fazer os exercícios e eu descobri uma coisa que eu tinha, na verdade, redescobri, eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido que fazer exercício dava tesão. E se você fizer, né, falam sobre o core orgasmo, que se você trabalhar essa região do core, você pode chegar a um orgasmo e tal. Enfim, não sei se chegarei, serei abençoada com essa possibilidade nesta vida. Porém, preciso dizer a quem tá aí batendo cabeça pra voltar a se exercitar. Dá tesão. Tá perdendo tempo. Vai. Vai. Alongamentos me dão um tesão do caralho. E vontade de viver e disposição pra minha rotina de consultas, entendeu? Então, é isso. Virou a chave pro meu ascendente, sol passando pelo ascendente. O corpo. Agora, volta pra cá, pro jogo. Aliás, tudo isso é jogo. Tudo isso é ilustração também do que está acontecendo com a gente nesse período. Tá? Você tem que ver onde é que o Sol está passando no seu mapa. Onde é que está Áries no seu mapa. Quais planetas passam pelo signo de Áries ou casas, né? O mago não está conseguindo usar todos os seus poderes. E também não adianta ficar só na invenção, na fase inicial. No vamos fazer um milagre. Aí se desconecta de para onde você estava indo. E daqui a pouco, não, vamos correr lá e vamos fazer um milagre. Volta para o eixo. E na verdade, avançar é assim. Não é em linha reta, é em zigue-zague, né? E tu volta e vai. Só que o mago quer te dar um empurrãozinho. Para você instrumentalizar melhor os poderes dele, ele precisa que você se conecte com o vencedor em você, o 6 de paus. A pessoa vencedora dentro de você. Honrar as vitórias passadas. Desejar intensamente trabalhar para as vitórias vindouras. E esse desejar intensamente está na mão do arcano dos enamorados. Ele pode ser chamado os enamorados ou os namorados. Quase sempre ele é representado por um triângulo amoroso. Tem uma figura central entre dois amores, entre dois afetos, como dizem meus amigos não humanos. E geralmente tem ali um cupido para frechar o cu deles. Esse ser que está no centro da carta está entre dois amores, dividido.
ele precisa escolher. É necessário realizar uma escolha para ir adiante na jornada do tarô. Não é porque o tarô é mono, não. Tá, galera chata. Ele precisa se decidir, porque o arcano dos enamorados não é sobre triangulação afetiva, mas pode ser. Ele é sobre escolhas. Ele te ensina a experimentar, contemplar caminhos e possibilidades para você realizar uma escolha com qualidade, com coração. Por isso que a imagem utilizada é um triângulo amoroso. Ele vai escolher quem realmente mexe mais com o coração dele. Ou talvez seja burro. Nós precisamos, e o mago está convocando, porque ele não tem poderes suficientes para te levar além, na direção das suas vitórias. Ele está convocando a pessoa vencedora em você. E ele está convocando a força do seu livre-arbítrio, da sua escolha, daquilo que você quer para si, para a sua vida, com todo o seu coração. O coração manda no arcano dos enamorados. E eu vou te provar que ele manda. Bom dia, mamada! Eu sou a Sara Shiva das 7 encruzilhadas, trazendo aqui essa mensagem para vocês. O arcano dos enamorados dentro do tarô mitológico, amiga, a gente tem 42 minutos de live, tá? Eu tô no porquê do jogo. Acho que tá bom. Quando a gente tem o arcano dos enamorados, no porquê, dentro do tarô mitológico, a gente não tem uma cena óbvia de triangulação afetiva. Ele é muito profundo. Mas tem uma triangulação afetiva na história. E dá muita merda. 10 anos de merda. Uma triangulação afetiva deflagra a guerra de Troia por causa dessa carta aqui, ó. Não é por causa dessa carta, minto. Por causa desse mito. No tarô mitológico, o arcano dos enamorados, então, não é um triângulo. Ele é um concurso de beleza. Eu já contei essa história aqui algumas vezes, mas é sempre gostoso contar e eu vou contar de novo, tá? Esse brinco é de uma amiga lá da Feira da Glória. Eu vou catar o nome dela depois e divulgar. Os enamorados, no tarô mitológico, eles são uma cena que se passou num casamento. Dois deuses se casaram, eu sempre esqueço o nome deles. E aí rolou aquela festa, né? O baile, bailão do Olimpo. Todos os deuses convidados, menos uma. Menos uma. A Luana Piovani, a deusa da discórdia. Aí, o que ela fez? Não me convidaram para essa festa pobre? Ela pegou uma maçã dourada com um bilhete, meteu-lhe um zap na maçã dourada e jogou no grupo. Jogou a maçã dourada na festa com esse bilhete. Para a deusa mais bela. Fudeu. 3 deusas muito poderosas e ligadas a Zeus, íntimas de Zeus, se apresentaram. A deusa mais bela sou eu. A mulher dele, que é Hera, que é o cão. A filha dele, mais querida, que é Atena. E Afrodite. Uma briga de titãs? Sim, de titãs.
Zeus tirou dele da reta. Eu não vou decidir quem é a deusa mais bela. Eu vou ter que chamar alguém. Eu vou ter que chamar a Suíça. Eu vou ter que chamar uma pessoa completamente neutra. Chamou um velho sábio a quem ele tinha afeição, lá de Troia. Só que eu acho que ele estava doente, ou ele tinha morrido, eu não lembro. Mandaram um filho dele, que tinha até sido criado, né, como longe dele, por outra pessoa, sei lá, como órfão, não sei. E aí depois descobriu que era filho desse sábio, desse nobre. Aí foi o filho representar ele, né? Foi o filho de preposto lá. O filho dele se chama Paris. É um garoto. Bonito. Jovem, assim, jovenzão, garotão. De seus 20 e poucos anos. Quando ele chegou ao Olimpo, Zeus falou pra ele: eu preciso que você decida uma parada muito séria aqui, meu filho. Vem cá, que senão vai dar merda no Olimpo. Preciso que você escolha qual dessas deusas é a mais bonita. Só que elas tiveram aqueles segundos ali pra fazer a defesa delas, né? Igual no Big Brother. E aí a deusa Hera já chegou zoando plantão. Já chegou tentando subornar o jovem Paris. Se você disser que eu sou a deusa mais bela, eu te dou os territórios que você quiser. A deusa Atena ouviu aquilo e ela é muito inteligente. Ela não é a filha mais querida de Zeus à toa. Ela nasceu da cabeça do papai. Então ela chega para ele e fala: eu te dou vitória em batalhas. Em todas as batalhas que você quiser. Aí ele fica mexido, né? Toda a glória está sendo oferecida a ele. E aí Afrodite chega para ele e fala: meu querido, bota a mão aqui no meu peito. Tá sentindo meu coração bater? Eu te ofereço o amor da mulher mais linda de toda a Grécia. Aí ele já decidia. Afrodite é a mais bonita de todas. Não deu 3 segundos, meu irmão. É o que ele quer. Ele quer amor. Foda-se vitória em batalhas. Foda-se territórios. E por que essa história de amor deflagra a guerra de Troia? Eu penso que ele também renunciou ao que Atena e Hera ofereceram a ele. Como diria Chorão, cada escolha uma renúncia, meu amor. Tá. Ó. O jovem Paris, ele é louco pela Helena de Troia, que é a mulher mais linda da Grécia. Ela é a nossa rainha de copas. É como se o cara olhasse pro tarô inteiro e falasse: eu quero ela, eu quero a rainha de copas. Escolheu bem pra cacete, né? Escolheu. Só que ela já era casada. Essa é a merda. Ele bate lá. O marido dela não tá em guerra, né? Helena tá sempre querendo dar. Meu nome é Helena, o apelido é Quero Dar. Chega o rapaz lá, de pau durão: eu quero você, Afrodite me deu você de presente. Ela: então peraí, que eu vou só fazer a minha mala e eu vou embora com você. Ela vai. Ela foi viver essa paixão. Aí deu muita merda. Uma década de merdas.
para alguns 2 décadas de merdas. Banca tuas escolhas, meu amor. Tem um monte de coisa que seu coração tá pedindo, que você tá escolhendo pra sua vida, que você quer. E aí, não é pai, não é mãe, não é história te autorizando, te desautorizando, não é porra nenhuma, você quer. O seu coração está pedindo. Você quer certas coisas pra sua vida. E basta. Seu livre-arbítrio. Não adianta só pedir aos deuses, fazer macumba. Não adianta pedir para ficar rico e não jogar na Mega Sena. Não é essa fala, não. Falei merda. Não adianta você pedir para ganhar na Mega Sena e você não jogar. Nada a ver, né? Nada a ver. O que eu tinha falado. Bom, a gente vai pro topo do jogo agora, mas eu quero que vocês entendam que o mago quer movimentar essas 2 forças aqui. A vitória e o livre-arbítrio. A capacidade de se conectar com o coração e realmente fazer escolhas verdadeiras para você. Eu atendi uma pessoa ontem e foi muito importante que tudo isso acontecesse, faltasse luz, eu fosse pra rua trabalhar, eu me apaixonasse pelo roupão, eu voltasse para atender essa pessoa e essa pessoa me entregou o jogo da semana. Foi ela. E ao longo do jogo eu fui percebendo que muitas coisas, ela perguntava, eu quero saber se isso vai acontecer, se isso pode acontecer e tal. Muitas coisas que ela perguntava, ela queria que acontecesse. Ela podia ir nessa direção. Eu não sei, havia um sentimento de preciso ser autorizada. Quando a autorização do coração basta. E aí o coração é muito sofisticado, ele é matéria muito elevada. O coração é gente finíssima. É verdadeiro para você. Não vem merda do que você deseja do coração. Esse músculo não trabalha. A gente não simboliza nesse músculo qualquer coisa. Esse músculo não trabalha à toa. Ele não se vende. Ele é inegociável, ele é chato pra caralho. Ele faz questão de que tudo seja muito verdadeiro. É isso aí, escuta ele, cara. Tem coisas que você simplesmente quer pra sua vida, porra. Teu desejo, tua capacidade de ir lá realizar, tá fundamentada no quê? A gente vem em tantos jogos, né? Ano passado, por exemplo, tantos jogos de espadas, cortar o mal familiar, cortar as repetições. Tantos jogos de paus, criar novos caminhos, levar adiante minhas ideias. O arcano dos enamorados, ele é aquilo que você quer para si, não só porque você tem que quebrar o mal familiar. Às vezes não tem nada a ver com isso, às vezes você só quer muito. É de você, é seu, é verdadeiro para você. Às vezes aquilo que você deseja, esse para onde você está indo, é exatamente o que quebra. É a criação do caminho, é a manifestação.
do que pode vir depois dessa quebra. Entende? É referenciado em você, é seu querer. É o desejo, a força do desejo. Conecte-se com o seu desejo. No topo do jogo, a gente tem o inferno de cada um. Todo mundo tem o seu. Todo mundo tem algumas representações também dos seus infernos. Eu contei aqui, né, que agora eu tô na minha fase classe média ferroorgânica, dos perrengues que eu passava. E, cara, eu tava tão perto do que eu tô hoje, agora, assim. E penso que às vezes a gente tá muito perto da transformação que a gente quer pra nossa vida. A gente coloca ela muito longe, num lugar inacessível, inatingível, condiciona ela a 1000 coisas. Eu achava que eu só ia estar morando em condições mais confortáveis do que eu estava antes. E o meu apartamento anterior era um apartamento de 1 quarto ótimo. Não havia o que reclamar dele. Com aquele varandão pro centro do Rio. Maneiro morar ali. Eu descia e tudo estava acontecendo ao meu redor. Muito fácil. Uma pessoa solteira com 2 gatos, sabe? Mas eu entrei num descompasso com o lugar. Ele começou a me incomodar. E aí começou a acontecer aquela infestação, aquela infiltração. Entrei num descompasso com o lugar. Eu achava, eu tava sonhando muito com um apartamento de 2 quartos, sabe? Eu precisava muito de uma área de serviço boa, porque os meus gatos... Enfim, são 2 gatos, né? Tem que ter liberdade para eles, para caixa de areia, essas coisas. Eu achava aquilo muito distante de mim, assim ainda. Porque eu botava no papel e as contas não fechavam. Porque eu achava que para sair da Lapa, para ter um pouco mais de tranquilidade, né? A Lapa tá me invadindo, muito barulho, é foda. Toda madrugada eu atendi uma consulente que também morava lá. E voltou pra... Não, ela foi acho que pra Tijuca depois. Veio pra Santa, não foi pra Tijuca. Mesma coisa. De madrugada, tu escutar, né? Pessoas sendo agredidas, mulheres gritando. É foda. Muito assalto. É um lugar maravilhoso, centro do Rio de Janeiro, eu amo, tenho uma relação muito forte com o centro do Rio. Aqui ainda é centro, né, no limite com a Zona Sul, Santa Teresa. Mas eu achava impossível, gente. Eu achava que nem tão cedo eu ia conseguir realmente me comprometer com esses aluguéis bizarros do centro do Rio, do início da Zona Sul, da Tijuca. Preciso ficar nessa região por conta da minha rede. É uma questão de sobrevivência. E eu amo, é um pertencimento também. Eu achava assim, caraca, fudeu. Vou ter que ganhar muito mais do que eu tô fazendo agora pra isso. E a solução tava logo ali. Literalmente era preciso quebrar parede. Quebra uma parede. Não é dar 1000 voltas. Só quebra essa parede aqui que já tá do outro lado. Foi exatamente isso que aconteceu. Teve que quebrar, né, o teto do meu banheiro, o gesso. E eu tava no bairro do lado. De onde eu tô hoje. Parece que eu tô em outra cidade. Olha, muita gente que me assiste vai pensar, ih, tá rica. Muita gente que me assiste vai pensar assim, tadinha. Só porque ela foi pra um apartamento de 2 quartos, ela tá achando que, sim, é meu troféu.
Seja de que lado você tiver pensamento, ou então terceiro lado. Você apenas fica feliz por mim. É um troféu. Estou trazendo aqui um retorno de um troféu, de troféus na minha vida, que movem o meu trabalho. Toda a transformação que venho fazendo comigo mesma acontece por conta da minha busca por mim mesma, das cartas, da terapia, do compromisso de ir além. Só que só quebrar o mal familiar não estava mais sustentando. Eu vim só para quebrar. E a minha criação? A criação estava começando ali conjuntamente. Ela é a própria materialização dessa quebra. A criação de um novo lugar para você mesmo. Um eixo para o qual você possa voltar. Sempre. Aconteça o que acontecer. Eu tenho minhas escolhas de vida, né? Essa vida de... Não estou buscando casamento, não estou buscando, né, ter filho, não penso nisso agora, e já estou com 41. Você tem suas escolhas, de repente você é mãe solo, você está casada, né? Ou você está casado, não tem filhos, ou tem vários filhos. Enfim, você quer muito se casar. Escolhas, Arcano dos Enamorados, cada um com suas escolhas. Mas as escolhas envolvem renúncias, e o compromisso com a escolha que a gente faz, no sentido de esse troféu aqui, ó, foi intensamente desejado. O troféu do Jazão foi muito desejado, ele quis muito esse troféu. Olha para aquilo que você quer muito. Olha para aquilo que você quer muito para a sua vida, para aquilo que tem força de verdade. Teu coração pede isso. Olha para isso essa semana, que ela é muito propícia para isso. Entenda o que você tem que escolher, se comprometer com essa escolha. Entenda a que você tem que renunciar. Se for o caso, experimente, deguste, abra caminhos experimentando. Então eu vou lá. Vou ver como eu me sinto diante disso que eu quero muito. Vou dar uma chance, vou abrir essas possibilidades. Ou então estou entendendo que isso eu não quero mais para mim. Eu estou renunciando a isso, estou dizendo não quero mais. Eu quero escolher outra coisa diferente disso. Ou eu venho escolhendo sempre errado. Eu preciso quebrar um padrão de escolha. É isso mesmo. Esses resultados que eu estou obtendo estão me dizendo que realmente eu estou indo na direção do que eu quero? Ou eu tenho que escolher diferente? Eu tenho que escolher diferente nas relações, eu tenho que escolher diferente no trabalho, eu tenho que escolher diferente em relação ao meu corpo, à minha alimentação, eu tenho que escolher diferente em relação à minha espiritualidade. Você está quebrando padrões de escolha, é isso? Você está escolhendo diferente dos seus, da sua família? De que escolhas o Arcano dos Enamorados está falando? Você tem possibilidades, você tem caminhos? Está se apresentando essas 2 ou 3 possibilidades aqui? Essas 2 ou 3 pessoas aqui, afetos, como diriam meus amigos no mono. Gente, é uma brincadeira com eles mesmo, tá? Não tô ridicularizando as pessoas no mono, não. É uma zoeira interna. Eles me veem e me leem, e discordam, me ligam falando. E nos amamos. E para eles, nos amarmos também é na monogamia. Para mim é rede. Aí a gente vai pro topo do jogo, os infernos. Vamos lá pros infernos. Te remeter às tuas vitórias faz você fazer um movimento oposto. Você também pontua tuas perdas, teus infernos.
não é? A gente adora. A gente adora a jornada de herói. A gente adora o fudido que se desfode e bota pra fuder. Dá um tesão na gente, não dá? Caralho, esse cara saiu do nada. Charlinho só queria estudar. O cara saiu do mais absoluto nada e venceu a si mesmo. Passou por muitos infernos no caminho, encontrou Sméagol. Foi esculachado pela Suzana Vieira. Os infernos, eles estão nesse jogo aqui e isso me preocupou de primeira. Essa é uma carta ruim, cara. No 8 de copas, a gente tem a psique descendo ao mundo dos mortos, né? Ela chegou lá por amor, tá? Por desamor e por autodesamor também. Ela tá em estado de completo autoabandono. Ela não tem escolha, se sente sem escolha. O que ela tá indo fazer no mundo dos mortos? Ela é uma mortal, porra. Afrodite mandou ela lá. Ela tá fudida de amor pelo filho de Afrodite, Eros. Toda aquela história. Casou com ele sem ver o rosto dele. Foi ver o rosto dele. Ele foi embora, abandonou ela. E aí ela foi procurar Afrodite. Afrodite deu pra ela uma lista de tarefas pra ela se mostrar merecedora desse amor. E a última tarefa era a mais bizarra de todas. Minha querida, você vai ao mundo dos mortos falar com Perséfone pra mim. Porra, mas se eu for, eu vou morrer. Foda-se. Olha, vem cá, senta aí, não chora não. Vou te dizer o seguinte, se você seguir direitinho, né, a lista de coisas que eu vou te falar pra você seguir, você não vai morrer, você vai conseguir voltar de lá, tá? Eu sou Afrodite, sou uma deusa, e eu preciso que você realmente vá ao inferno pra mim. Eu preciso que você fale com a Perséfone. Ela tem coisas pra te dizer. Eu não te aguento mais. Teu departamento não é mais comigo. Você tá maluca pelo meu filho. Então, aproveita e pega um pouco da beleza eterna da Perséfone pra mim, que o meu potinho tá no final. Afrodite manda real pra ela, assim. Vale pra mim. Afrodite tá iniciando essa garota, né, nos mistérios do amor. Só que ela continua não entendendo algumas coisas. Então Afrodite manda ela descer ao submundo dela mesma, para entender o que se passa nas suas sombras. E ela vai lá conversar com a rainha das suas próprias sombras, para receber uma resposta. Aquela que, como tá no meu story, eu também chamo de pombagira. Será que de tanto pombagira pegar na minha mão na vida, nas tantas vezes em que eu desci ao inferno, será que é por isso que eu tô aqui fumando de vermelho toda semana na minha live? Será uma homenagem? A Perséfone é aquela que, antes de todas elas, na mitologia grega, ganhou o direito de transitar entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Ela pertence aos dois reinos. A mãe dela
é uma senhora do Olimpo, mas é a dona de tudo que brota na terra, Deméter. E o tio dela virou marido dela, e é o dono do mundo dos mortos. Ela foi sequestrada por esse cara, casou com ele lá embaixo, e a mãe desesperada tentando resgatar ela, mobilizando todos os deuses para resgatar essa filha, que não voltava da casa do próprio tio. Ele não devolvia a garota. A garota volta casada com ele, volta gótica suave, né? Toda de preto, com batom roxo. Arreda homem que aí vem mulher. Essas pombagiras do rock? Então. Eu sou pombagira meio hippie, né? Sou meio pombagira cigana. Tem essas garotas pombagira do rock? Então. Perséfone. Tatuada, né? Ela... O macho libera ela. Vai lá, meu amor. Vai lá visitar a mamãe. Vai lá passar uma temporada com a velha. Eu governo, eu seguro aqui. Vai lá, porque eu quero que você volte, então vai. Aí ela volta pro reino da mãe. Temos primavera, verão. Vai chegando o outono. No inverno ela desce pra ficar com o homem. E é assim que funciona. E ela governa nos dois lugares. Ela vai falar com essa mulher que está acostumadíssima a descer ao mundo dos mortos e a voltar e governar belíssima na luz, que entende tudo do porão. Quem é a rainha do seu porão? É a mulher que em você desceu a muitos infernos e aprendeu a voltar a si mesma e criar novos caminhos. É o ponto depois do mago, é a sacerdotisa. Inclusive no tarô mitológico, a sacerdotisa do tarô é a imagem de Perséfone. Ela vai falar com essa mulher. Porque não é mais departamento de Afrodite, não é mais só o desejar também. É o que ela precisa aprender sobre si mesma, sobre as suas sombras, para conseguir voltar e reinar na sua luz. Afrodite quer submetê-la a esse processo iniciático. Meu amor, vai lá falar com a pombagira, tá? Vai lá ouvir verdades sobre você. Você tem que escutar essas verdades aqui. Pra parar de descer a esse inferno ou ao inferno por esse motivo. Aí ela pode voltar com um pouco daquela beleza eterna da Perséfone para encher o potinho de Afrodite. Afrodite dá a ela várias dicas para ela sobreviver. Ela não pode comer lá embaixo, ela vai levar um pedaço de pão, ela vai ter que dar um pedaço desse pão pro Cérbero, que é o cachorro de 3 cabeças, que cuida da porteira do inferno junto da Hécate. Ela não pode sentar no mesmo nível da Perséfone, porque ela é Iaô. Ela tem que, né, baixar ali. E aí ela volta. 8 de copas representa os nossos infernos. Quando a gente está fodida e precisa ouvir uma verdade aí de uma voz dentro da gente. Uma voz exusíaca que diz: por que você está aqui, meu amor? Enxerga e volte. Volte logo, que eu quero você bem. Muitas vezes passamos por isso na vida. Passamos por isso coletivamente ao longo do ano. Algumas vezes. Descemos as sombras. Por diferentes razões. Pelo carnaval. E também no Dia dos Mortos. Nada a ver com nada. Grego Zéu. Aí, essa mulher que desceu muitas vezes ao inferno em você, esse homem que desceu muitas vezes ao inferno em você, porra, se tu tá aqui agora,
é porque desceu ao inferno, mas teve vitória depois, não foi? Então vai te fuder, porra. Ah, meu irmão. Tá aqui agora porque se venceu. E se venceu. E se venceu de novo. Se fudeu e se venceu. E revenceu. Não é não? Tô brincando, tá? Eu gosto de vocês, tá? Só personagem. Tô no mago. Não, tô no mago não. Tô no mago caralho. Tô na sacerdotisa. Encontra essa voz sábia dentro de você, que ela não desce ao inferno à toa. Encontra essa voz sábia que te impulsiona de volta. E honra as tantas vezes que você desceu ao inferno. Esses infernos podem estar se manifestando aqui agora. Ela desce ao inferno por amor. Pode ser o sentimento, né, da perda ali, os conflitos amorosos, né, os triângulos podem ser os infernos aqui. Tem os enamorados. Mas podem ser outros infernos, como eu mostrei antes. A falta de luz para mim já foi outra coisa, já teve um outro sentido. Ela já esteve associada à pobreza, a não bancar minha conta de luz, ou a morar numa região da cidade que é abandonada, então você fica 3 dias sem luz e as carnes, né, estragam. E é isso. Dessa vez faltou luz. Eu fiz Angélica, pedi um táxi, fui trabalhar numa cafeteria. Pra mim isso é uma vitória, mas uma vitória de uma vida. É muita coisa isso, sou dona do meu tempo. Sou dona do meu trabalho. Domino aquilo que eu faço, eu realmente sei isso aqui, amo. E realmente atendo as pessoas e vejo o avanço das pessoas. Tão bonito. Posso dizer que eu sou rica. Ficar rica não é ter dinheiro para morar no Leblon. Para mim isso é muito rico, especial estar aqui, perto de tudo que eu já passei na minha vida. Nossos troféus fazem isso com a gente. Fazem a gente se lamber, ter muito orgulho de si, revisitar nossos infernos e dizer: não volto para aí nunca mais, não quero voltar para esse lugar nunca mais. Então decreta agora os lugares para os quais você não quer voltar nunca mais. Por favor, tá? Essa luz, ou melhor, rebobina. Alô, galera dos anos 80, 70, 80, 90, rebobina. Essas trevas sempre vão convocar nossa luz. Essa força aí de volta pra cima. Chegou ao fundo do poço tantas vezes. Tu achava que era, né, o fundo do poço, mas voltou. Voltou, tá aí. Sobreviveu a vários infernos. Tem vários fragmentos da pessoa vencedora em você em cada vez que tu voltou. É a pessoa vencedora aí, ó. Recolhe todas elas. Venceu sim. Para alguns infernos tu não volta nunca mais. Tá decidindo agora
para quais infernos também você não vai voltar mais na próxima fase. Está se encaminhando para não voltar mais a certos infernos. Para aprender o caminho de volta e subir, trazendo o que Afrodite pediu. Trazendo presente para a Senhora da Vida. Vamos voltar à vida. Mas aí eu desci ontem por conta dessa situação 8 de copas, que é ficar no escuro, né, apagão. Inclusive pode se manifestar coletivamente na forma de apagões. E do lado sai uma carta de luz. A luz voltou para mim, né, aqui no condomínio. Foram 2 cartas que se manifestaram intensamente para mim na minha quarta-feira, no dia de entregar a live, que tô entregando hoje. Então, para mim aconteceu de maneira literal, mas você tem que observar como vai acontecer na sua vida esse processo trevas, luz. Esse jogo diz que a luz vence, porque a gente tem o vencedor do naipe da luz no sim. E porque depois do 8 de copas a gente tem... Ai, caramba, cadê a carta? Ai, é o Ás de Paus, tá, gente? O que tem no Ás de Paus? Desenho do naipe de Paus. Desenho do portal do naipe de Paus, que é o Ás. É o nosso querido Zeus. O Senhor mais criativo de todos os deuses. Deixa eu separar essa carta aqui que eu vou ter que falar sobre ela. Que também aparece vestido com a lã dourada do carneiro na entrada do naipe. Então a gente tem a lã dourada, a lã do carneiro. Gente, meu roupão. Meu roupão. É Renner, mas é gostoso. Tá. Olha que louco, né? Eu encontrei um roupão, me apaixonei por ele, resolvi voltar. E quando eu voltei, eu pensei, caraca, ele imita a lã. A lã dourada do carneiro está presente em 3 cartas, como eu já disse para vocês. O 6 de paus, que está no sim do jogo. O Ás de paus, que é Zeus vestindo essa lã. Ele é o senhor do carneiro. E o pajem de paus, que não saiu aqui hoje. Saiu outro pajem. Saiu um outro pajem de legenda. Eu não falei sobre ele no texto da Hora da Cisma. Só que a gente já tá com 83 minutos de live. 1h23. Muito obrigada por vocês estarem aqui, tá? Claro que eu vou salvar. O Ás de paus é a última carta. Não tem como, cara. Desceu às sombras. A luz vai ter que aparecer. Aparecia pro Alexandre da viagem, né? Os socorristas iam lá, ó, no umbral. Eles iam lá trabalhar e resgatar, né? As almas que queriam, se abriam a ser resgatadas. O Alexandre poderia ter ido. Ele que insistiu em ficar. Tava como? Virado no pó. Esse é um jogo que faz a gente refletir sobre os nossos infernos e isso nos trazer ideias. Faz a gente entender o vencedor que existe
e que voltou desses infernos dentro da gente. E que hoje nos diz, mesmo que você esteja vivendo o inferno, você consegue encontrar soluções, saídas, você tem ideias. Você consegue criar novos caminhos. Você não precisa ficar voltando a esses infernos sempre. Escuta seu coração, evoca o poder do seu livre-arbítrio, arcano dos enamorados. Você quer o que para a sua vida? Você não quer ficar descendo esses infernos sempre. Então o que você quer no lugar disso? O Ás de Paus é uma carta que é um clarão. Eu descrevo os ases como as entradas dos naipes. Então imagina um portãozão de fogo. Uma imagem bem evangélica, né? Portal de fogo ali. Zeus está ali com uma tocha gigante, segurando numa mão o globo terrestre. A outra mão ele segura essa tocha, vestindo a lã dourada do carneiro, no topo do Monte Olimpo. Ele está te perguntando, quer entrar? Você quer? O que significa entrar? Entrar na jornada de Paus é aceitar que nós temos o mesmo poder de Zeus. Existe um Deus dentro da gente que cria mundos, que manifesta. Existe uma dimensão nossa que é a mais criativa. Nós podemos criar, nós podemos inventar, nós podemos nos reinventar, nós podemos inventar trabalhos, nós podemos inventar caminhos, inventar soluções. Nós podemos inventar nossa própria imagem. Podemos inventar nossas relações, nossos modos de nos relacionarmos. A gente está aqui para criar mundos. O naipe de Paus, eu digo que é onde a gente brinca de ser Deus, de ser deusa. O poder da manifestação. O mundo que esse Deus imagina e ele cria. Por isso é o poder de Zeus, ele é muito imaginativo. Costumo dizer que ele é um cara que se transforma para, conseguir transar com as mortais dele, ele se transforma em várias coisas. Ele se transforma em cisne, ele se transforma em chuva, ele se transforma em árvore, ele é isso, em outros animais, enfim. Zeus é muito criativo. Ele cria cenários, ele é o cara dos efeitos especiais. Os celtas acendiam uma vela, entregavam fogo, acendiam fogueira, dedicando a uma deusa chamada Brigitte, que é uma deusa do fogo, uma deusa tríplice, uma deusa de 3 faces. Eles dedicavam a chama que eles acendiam a essa deusa do fogo, como se eles estivessem acendendo a vela deles nessa chama de Brígida, de Brigitte, pedindo a ela ideias, pedindo para que viesse na cabeça deles o clarão de que eles precisavam para eles poderem realizar o que eles tinham para realizar. Então, é um marceneiro que pede a ideia para criar uma coisa completamente diferente, um móvel. É um curandeiro que pede a Brigitte luz para ela mostrar a ele o diagnóstico. A Brigitte é essa deusa de fogo que bota na cabeça da gente as ideias certas, que mostra, que revela, que traz a criatividade, que faz a gente acreditar, a gente encontrar soluções, aquele clique, como se um personagem de desenho animado tivesse tido uma ideia. E o que acontece?
Por que a gente representou dessa maneira? Entendeu? E aí, o Ás de Paus é esse poder do fogo, o mesmo poder de manifestação dessa deusa, que é chamada Brigitte entre os celtas, mas ela foi apropriada pela Igreja Católica e transformada em Santa Brígida, e adivinha, as freiras do convento dela também acendem velas para ela, pedindo coisas e tal, e tem rituais lá relacionados à vela. Deusa do fogo. O fogo tem muitas propriedades. Essa é a da manifestação criativa, ter as ideias, convocar as ideias, abrir-se às ideias. Tanto que a Brígida, dentro do jogo das deusas, é uma deusa do jogo do mês, de março, estamos no mês dela. Essa deusa, ela pode ser evocada a gente meramente acendendo uma vela. Então você pode pedir coisas para a vela, você pode pedir clareza para sua mente, você pode pedir, né, para Brígida. Você pode ter acendido alguma vela especial ao longo desse mês, importante para você. E como essa manifestação, né, esse Ás de Paus, os ases são muito rápidos. Eles são energia concentrada do naipe, louca para expandir, para ir para o próximo capítulo. É igual o abraço da Anitta, quando vai tirar foto com o fã, ela quer logo despachar o fã. É só aquele clique, aquele Ás de Paus ali. Esse fogo, esse clarão de Paus é aquele clique. Entendeu? Zeus. E aí, você vai querer criar ou não? Vai querer entrar na minha escola criativa ou não? Vai querer levar suas ideias adiante? Vai aceitar sua criatividade ou não? Então, pum, toma ali uma ideia. Vai pro 2. 2 de Paus. E aí o Ás é a última carta desse jogo. A última, ela é aquela que necessariamente gera um clarão depois da experiência do 8 de copas, ou de resgate de memórias do 8 de copas, os infernos que a gente já passou. É uma carta que traz soluções criativas para os nossos infernos de agora, que faz a gente enxergar o imenso poder criativo para nunca voltar a certos infernos. É a luz que a gente acende quando a gente volta dos infernos interiores. O que você aprendeu? São as ideias que você vão vir essa semana e que você precisa agarrar. Ou a necessidade de você valorizar o seu processo criativo, as suas ideias, as suas inspirações. Ou de se abrir a inspirações, nutrir a mente com coisas que te inspirem. Suas ideias são importantes, o que você está manifestando, o que você está criando é muito mais importante. E de alguma forma os infernos que você passou na vida adubaram isso. Ok? Tem mais uma carta. Não é a última, não. Pajem de Ouros. Eu perguntei o que era o 8 de copas. Fiquei muito preocupada. Depois, eu tirei um jogo pra mim no dia seguinte, ainda preocupada, porque eu não tinha entendido como é que vai ser essa semana pra mim. E o Pajem de Ouros saiu na mesma posição que saiu aqui nesse jogo. Assim como o 6 de Paus também saiu. No meu caso, é o sentimento de... é uma criança diante da prosperidade, né? É um pouco o que eu acho que estou vivendo. Um pavor de gastar para as contas darem certo. Uma contenção. E de repente a alegria que eu experimento por poder me dar um presente bobo, sei lá. Tipo assim, tô sem descer, só trabalhando há semanas. Sabe? Sem me divertir.
Aí, de repente, a falta de luz me obriga a descer e a ter um dia maneiro e a voltar com uma sensação esquisita de vitória. Eu não sou mais aquela que tem a luz cortada, eu espero. Porque eu também sou uma louca que esquece de pagar as contas, que não bota algumas coisas do débito automático, tira coisas do débito automático. Essa é a minha vitória, né? É simbólica de muitas outras, e as suas. O Pajem de Ouros é a criança que foi abençoada por Deméter com o dom da agricultura. Ele é próspero, ele faz a semente nos dar o broto, né? Ele conversa com a semente, ele encanta a semente, ele faz um ritual para a semente, ele semeia e ele obtém o milagre de volta, a resposta da semente. A semente fala com ele, dá para ele o broto. É o garoto que sabe cultivar. Então é quando a gente, por exemplo, está começando a lidar bem com o cultivo daquilo que a gente está se propondo a fazer. É quando a gente está começando a experimentar o gosto da prosperidade. É quando você precisa acreditar na tua capacidade de cultivar, porque você vai ter resposta, ou quando você percebe a alegria de que tem resposta quando você cultiva. É o cultivo também das relações, é o flerte, né? É uma carta que sai muito na semana em que eu faço compras importantes, mas geralmente é compra para casa, né? E dessa vez eu comprei só esse roupão. É tipo assim, você passou pelos infernos e agora você honra seus presentes, os presentes você consegue dar a si mesmo. Você fica muito feliz, muito grata por tudo, né? Pra mim foi dessa maneira, e eu convoco vocês a pensarem no Pajem de Ouros. A criança que em você pode ser mimada. Você pode mimá-la, você tem recursos para mimá-la. Podem ser as crianças também na sua vida, né? A sobrevivência das crianças, o dinheiro das crianças. Pode ser o tema da pensão, pode ser você perceber que você tem direito a certas coisas, a um desejar mais. Tudo isso é Pajem de Ouros. Galera, ótima semana para vocês. 1h38 de live. Vocês me perdoem. Não vou editar. Ótima semana pra gente.